Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, o tema da nossa aula será a respeito da República Velha e a política café com leite, que ficou no nosso país no período de 1889 até 1930. Esse período é o início da República, é quando nós tivemos, a proclamação da República no Brasil, quando de fato deixamos de ter imperadores e colônias e toda a realeza ficou para trás. É o início de tudo. Quero que vocês relembrem o que é uma república. Em sala de aula nós conversamos sobre isso, não é mesmo? Então vamos lá. República, do latim, significa que é coisa pública, ou seja, algo que é para todos. Para Platão, aqui no livro de Platão, o livro que se chama A República, Platão traz uma definição interessante. Vocês terão aula de filosofia a partir do primeiro ano do ensino médio. Uma matéria muito interessante, muito boa mesmo. Aqui Platão diz o seguinte, que seria um estado ideal e que deveria ser governado por homens justos, sábios e instruídos. Para N, a República seria revisitada em todos os sistemas de governo que existia na época. Bom, na época de Platão, nós tínhamos um mundo um pouco diferente, que é a questão da Grécia, inclusive os mitos e tudo mais. Trazendo isso para o nosso cotidiano, para o período contemporâneo, que é o que nós vivemos e o que nós estamos estudando. A república nada mais é do que uma forma de governar, uma forma de aplicar a sociedade como um todo. O Brasil é uma república. Lembram do nome do Brasil? O nome completo? Fica aí para vocês relembrarem, O Brasil tem um nome e um sobrenome. Pesquisem o porquê da ordem e progresso também na bandeira do Brasil. Dá uma pesquisada, vai lá procurar essa curiosidade para quem não está lembrando, tá certo? Bom, a República Velha, ela é muito caracterizada através do chamado momento do coronelismo, a política café com leite. A Constituição da época era totalmente diferente da que temos hoje. Então, é um período que estava se adaptando ao fim da escravidão, é um período que estava se adaptando às novas formas de mão de obra, ao trabalho assalariado, ao comportamento europeu e a tudo isso. Pensando bem fechadinho no núcleo brasileiro, a economia estava se modificando um pouco. Não era mais a cana-de-açúcar que fazia valer o rendimento no nosso país. Os principais produtos que seguem agora, que vão para o mercado exterior, são o café e o gado leiteiro, tá? Então, é o setor agropecuário que se expande. Nesse momento, chama-se política café com leite. Por quê? Quem vai entrar para o campo político, as oligarquias, vamos lembrar um adendo, oligarquia é quando nós temos os latifundiários no poder, vírgula, latifundiário é o grande fazendeiro, aquele muito rico, com vários hectares de terra, com um único dono, uma única família. Uma realidade que ainda existe no nosso país. Existe, inclusive, em todo o Nordeste brasileiro, nós vamos ter famílias de nome e sobrenome muito importantes, que são esses latifundiários, tá? Esses latifundiários da época já eram considerados oligarcas porque eles eram um setor político. Então, a oligarquia é um setor político que ascende ao poder, que vai compor a república. Toda república, ela inicia através da eleição, A eleição atualmente é uma eleição direta, individual, sigilosa, deve ser refletida, temos que pensar antes de votar, saber escolher aquele que realmente nos representa. Cada um com seu candidato. Cada um observa qual é o setor que mais necessita e vai lá e deposita seu voto. Atualmente, votamos homens, mulheres e jovens.
a partir dos 18 anos é obrigatório. A partir dos 16 é facultativo, ou seja, você que é jovem, que tem 16 anos, pode votar. Antigamente as coisas não eram assim. Antigamente a mulher não votava, o homem não era todos eles que iam votar, tinha que ter uma questão de renda, de salário, de localização e representatividade. A maioria, quando fazia essa eleição, era levado um por setor. Como o setor agropecuário era o mais forte, na região de Minas e São Paulo, por isso café com leite, tá? O café plantado, cultivado na região de São Paulo, pelo solo úmido, é isso que explica. São Paulo, que é aqui onde nós moramos, é uma região de solo úmido, propício para este produto. Esse produto que não é brasileiro, esse produto que veio da África e se adaptou muito bem ao nosso solo. Ele precisa de regiões que sejam mais frias, mais amenas, que tenham as estações um pouco mais organizadas, o período de calor, de chuva. Os grãos são necessários passar por todo esse processo. Vocês sabiam que até hoje o café brasileiro é considerado um dos melhores produtos no mundo inteiro? Há quem diga que nós ficamos com a pior parte do café aqui no Brasil. E olha que o nosso cafezinho é muito bom. Nós temos vários tipos de produtos do café, que são os gourmets, que o preço é muito, muito alto, tá? Isso é só para vocês entenderem a importância deste produto. O leite, por sua vez, não é à toa que se fala tanto de Minas, né? Sobre o queijo Minas. Há pouco tempo eu conheci a Serra da Canastra e vi toda a forma como é feito esse laticínio, né? Então, a forma de produção de um queijo de qualidade também hoje premiadíssimo. Então, essa região de Minas e São Paulo já vem há séculos crescendo neste setor. Lembrem-se o que eu já falei em aula, o que faz um país se manter crescente é o setor agrícola, é o setor pecuarista, são os recursos naturais. Nós temos que ter isso sempre claro. É o que faz uma economia se manter. E o Brasil, ele é um país que tem esse privilégio. Nós temos produções de cacau, nós temos produções de vários outros produtos. Bom, retornando agora apenas na política café com leite, essa região começa a comandar toda a política do Brasil. Ou seja, não é apenas o governo para Minas, o governo para São Paulo, mas sim o governo para todo o país. O país é que vai crescer dentro, né, se enraizar dentro dos objetivos que estes latifundiários querem. E os latifundiários queriam era se manter com privilégios de menos impostos, de poder lucrar mais, não ter os contratos trabalhistas, né, pagando direito ali para os seus funcionários. Uma das maneiras como eles conseguiam se manter era através do chamado voto de cabresto. Já ouviram falar do cabresto? Desculpa, gaguejei. Cabresto é aquele objeto que se coloca na cabeça do cavalo. Quando você está andando com ele, ele está aqui assim, ó. Ele segue. Ele não consegue olhar para o lado. Ele continua no mesmo caminho. Por que se chama voto de cabresto? Porque o cidadão era obrigado a votar no candidato que o seu dono, né, o dono das terras, o proprietário das terras onde ele trabalhava, mandasse. Era uma troca de favor. Então, se eu decidisse não votar, eu lá, minha família, falei, não vou votar. Quem vai é uma pessoa da região, primeiro ponto, que já não ia todo mundo do bairro, né? Ia uma pessoa ali de cada região para votar. Segundo ponto, era em papelzinho, lá, feito xizinho na frente do nome do cidadão. Terceiro ponto, ele ia junto com o capataz. Sabe o que é um capataz, um capanga? Sim, uma pessoa armada, que ia e via em quem ele votou. E quando ele retornava, ele confirmava para o coronel em quem ele havia votado, se era o candidato que o coronel havia pedido.
caso isso não acontecesse, enfim, ele poderia ser mandado embora, a família dele toda ser, né, expulsa das terras. Era um momento em que tinha muito contrato de usufruto da terra, então eles não queriam sair dali porque não tinham para onde ir, e eles tinham um salário pouco e um trecho de terra que eles poderiam trabalhar para cultivar o alimento diário. Enfim, era uma troca de favores. Se eu coloco isso para os dias atuais, seria o mesmo que quando os candidatos, em época de eleição, vão lá nas nossas comunidades e oferecem uma cesta básica em troca do voto. E oferecem um favor, um tratamento médico, algo assim, óculos, sei lá, se faz troca por tantas coisas. E tudo isso é errado, não podemos vender o nosso voto. Ainda mais hoje, que nós temos uma democracia atuante. Lá no passado era mais complicado. Esse sistema perpetuou até 1930. Essa forma de governo, essa forma de manutenção do poder. A forma do governo era feita assim. Os coronéis ficavam na base e se colocavam nas prefeituras. Então, os prefeitos que nós temos hoje, na época, a maioria dos prefeitos ou eram coronéis diretamente ou amigos de coronéis, tá? Esses iam lá fazer a sua influência também, novamente, para os votos, para o governo e para o governo federal. O governo federal, por sua vez, distribuía as rendas, as verbas, os recursos financeiros para o Estado e o Estado para as prefeituras. Aqueles que não tiveram o apoio direto, aqueles que não conseguiram crescer através das eleições de uma maneira, como eles colocavam, de lealdade, não iam receber os recursos. Foi um jogo político muito feio, muito complicado. O avanço que nós tivemos, né, porque nem tudo é parar no tempo, né? Tivemos um avanço nesse período, que foi a chegada dos imigrantes, nós tivemos o início das primeiras indústrias no nosso país. A região sul começa a crescer na produção também agrícola, as comunidades de imigrantes começam a chegar também, fugindo da Europa, que estava passando por um período bem complicado nesse momento. É um período também que nós vamos ter a crise de 1929, capítulo lá na frente para nós estudarmos, e as coisas assim vão crescendo de alguma maneira no nosso país também, porque o povo sabia que precisava modificar, só não sabia como. E isso vai começar a mudar com uma revolução, a Revolução de 1930, que vai trazer o fim da cultura, né, dessa política chamada política café com leite, põe um fim na República Velha e dá início ao governo de Getúlio Vargas, que é o nosso próximo ponto de estudo. Estudem direitinho, se dediquem, cuidem-se e até mais!